Pessoal, a gente recebe perguntas aqui na página praticamente todos os dias a respeito do uso de risperidona. Vocês sabem que eu nunca trato de casos específicos aqui, mas eu vou falar um pouco sobre risperidona de uma forma mais genérica, tentando responder as principais dúvidas. A risperidona, vocês sabem que é o antipsicótico mais utilizado hoje no Brasil e isso tem vários motivos, várias explicações, né? Um deles é que risperidona é um medicamento seguro. Então, embora a gente vá falar um pouco agora nesse momento sobre efeitos colaterais da risperidona, risperidona é um antipsicótico bastante seguro, desde que utilizado com a indicação correta, desde que utilizado por médicos que saibam exatamente como utilizar esse medicamento, como iniciar, como estadiar as doses e tal. Ele é um remédio bastante seguro, né? Uma outra questão é o custo. Dentre os antipsicóticos, risperidona é considerado um antipsicótico de baixo custo, né? Ou seja, a maior parte da população consegue ter acesso. Também ele é um antipsicótico que, em algumas indicações, o transtorno do espectro do autismo é uma delas, você consegue esse medicamento pelo Estado. Então, ele é um remédio acessível hoje em dia. Bom, vocês sabem que a risperidona ela tem um efeito modulando principalmente o sistema de dopamina e, portanto, ela está relacionada a controle da irritabilidade, a controle de comportamento agressivo, a controle de autoflagelação. Então, quando a gente fala de crianças com transtorno do espectro do autismo, com transtorno do desenvolvimento intelectual, com outros quadros sindrômicos que provoquem manifestações comportamentais mais graves, a risperidona ela é um dos medicamentos primários que vem na nossa mente, né? Agora, claro que é um medicamento que tem efeitos colaterais. O efeito colateral em doses regulares mais observado é o ganho de peso. Isso é um efeito colateral que acaba incomodando muito as famílias, porque muitas famílias de crianças autistas ou com deficiência intelectual já têm uma certa dificuldade com controle alimentar. Por quê? Porque essas crianças muitas vezes não têm controle inibitório. Então elas acabam comendo muito mais do que deveria, acabam selecionando alimentos que muitas vezes têm uma alta taxa calórica e um baixo valor nutricional. Então, quando você inicia com um medicamento que sabidamente pode aumentar a ingestão alimentar, é claro que muitas vezes as famílias se incomodam muito com isso, né? Tem um estudo muito interessante que acompanhou crianças usando risperidona por quase 3 anos e mostrou que 1/3 dessas crianças que estavam usando risperidona ou haviam desenvolvido sobrepeso ou haviam desenvolvido obesidade. Portanto, isso é um problema real. Então, a gente está falando aí de quase 30% das crianças que fazem uso de risperidona por mais tempo desenvolverem ganho de peso bastante significativo, né? Lembre-se também que existe uma relação entre a dose e o ganho de peso. Então, claro, quanto mais alta a dose, maior o risco de ganho de peso, mais intenso esse ganho de peso. Existem outros efeitos também, pessoal, que a gente chama de efeitos metabólicos da risperidona. Então, em casos mais específicos, a risperidona ela pode aumentar a glicemia, ela pode aumentar os lipídios, ela pode aumentar triglicerídeos, ela pode levar a um quadro de hipercolesterolemia. Então, e vocês sabem, evidentemente, que isso aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de doenças cardíacas na vida adulta, de algumas doenças crônicas, né? Então, é um medicamento que, do ponto de vista metabólico também, periodicamente, eu faço anualmente. A gente tem que fazer alguns exames de sangue para ter certeza que as coisas estão indo bem, que você não está tendo efeitos colaterais mais graves. Existem efeitos colaterais também da risperidona que a gente chama de efeitos neurológicos, né? Quando você pesa muito a mão na dose, o primeiro efeito que você vai observar, claro, é sonolência. Então o indivíduo passa a ter uma sonolência diurna, por quê? Porque ele está intoxicado com a medicação. É exatamente por isso que a gente começa com doses muito baixas da risperidona e a gente vai aumentando muito lentamente. Um outro efeito colateral neurológico da risperidona, que é bastante temido pelos neurologistas, é a discinesia tardia, né? A discinesia tardia, quem tem muitas crianças com risperidona, vai acabar observando esse efeito colateral. Cinesia tardia é um distúrbio de movimento que ele é caracterizado por movimentos involuntários, repetitivos. Esses movimentos eles podem incluir os membros, né, principalmente braço, mão, mas também podem incluir o rosto, a face, com faces de careteamento e tal. Então, esse é um efeito colateral que muitas vezes
a gente chama de efeito intolerável. Então, se a criança desenvolve esse efeito colateral, você vai ter que necessariamente diminuir dose de medicamento, às vezes trocar o medicamento. Existem outros efeitos colaterais da risperidona que a gente chama de efeitos hormonais. O principal efeito hormonal da risperidona é alterar a prolactina. Vocês sabem que homens e mulheres têm prolactina, né? A prolactina é um hormônio que no final da gestação, no último terço da gestação, ele age principalmente nas mamas das mulheres, fazendo o quê? Aumentando a mama, aumentando o calibre dos ductos lactíferos e provocando a descida do leite, porque as mulheres vão dar leite para os seus bebês. Os homens, eles têm mama também, claro, mas como eles não vão ter que produzir leite, a taxa de prolactina é muito mais baixa nos homens. Nós sabemos que a risperidona, não só a risperidona, os antipsicóticos de uma forma geral, eles podem aumentar a produção de prolactina. Existem duas situações. Existe uma situação em que só a prolactina aumenta sem nenhum efeito colateral fenotípico, né? Quer dizer, não há nenhuma manifestação clínica disso, mas em aproximadamente 15% das crianças cuja prolactina começa a aumentar, essas crianças passam a ter efeitos clínicos do aumento da prolactina. Por exemplo, ginecomastia. Então, a mama do menino, da menina, começa a crescer. Pode haver a produção de leite mesmo. A prolactina ela pode agir em perda óssea, então ela pode alterar a impregnação de cálcio dos ossos em casos muito graves, levando à osteopenia, né? Ela pode interferir na produção de espermatozoides, então quando você vai usar a prolactina em jovens e adultos, tem que pensar nisso. Ela não tem um efeito antilibidinoso necessariamente, mas ela pode diminuir a produção de espermatozoides. São todos efeitos colaterais, pessoal, que a gente tem que discutir com a família, porque se acontecer, a família não pode dizer, puxa, mas eu não sabia, se eu soubesse disso eu não queria ter usado, né? Então é importante que na consulta você discuta um pouco isso com a família. Uma outra questão interessante também, e quem lida muito com risperidona vai observar isso, é que existem dois comportamentos. Existe um comportamento da prolactina que você começa a risperidona e nas primeiras 6 a 12 semanas, então primeiro aí 1 mês e meio, 2 meses, a prolactina sobe muito e depois ela começa a baixar, mesmo que você não mexa na dose da risperidona. Mas existe um outro grupo de pacientes, isso é geneticamente determinado, que quando você começa a risperidona, a prolactina começa a subir e a prolactina não baixa, né? Quer dizer, ela fica constantemente elevada. E esse é o grupo mais problemático, porque esse é o grupo que vai ter efeitos colaterais clínicos da risperidona. E existe um terceiro grupo que você vai fazer doses altas de risperidona e você não vai ter efeito absolutamente nenhum, nem efeito clínico e nem aumento da prolactina. Então, minha mensagem final prolactina, risperidona, quando bem indicado, é um medicamento muito efetivo, é um medicamento que nos ajuda demais, é um medicamento relativamente com poucos efeitos colaterais, ou seja, é um medicamento seguro da gente utilizar. Agora, primeiro, quando bem indicado, né? Então, a gente acaba observando muitas vezes uma indicação abusiva de medicação antipsicótica, às vezes em doses muito altas, às vezes em crianças muito pequenas. Então, quando bem indicado, ele é um medicamento muito seguro. Os efeitos colaterais, eles são reversíveis. Então, desde que você faça um acompanhamento adequado dessas crianças, conforme você começa a ter efeitos colaterais, você ajusta a dose, normalmente esses efeitos colaterais, eles desaparecem.